Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a nuestra clase de español. A partir de hoy estudiaremos por la tela. Muy bien, ustedes que están llegando ahora en sexto año tienen que observar y van a tener contacto con la lengua española. Es una lengua muy dinámica y muy importante para la vida de ustedes. E nosso primeiro conteúdo são os dados personais. Ou seja, pessoal, vocês estão chegando agora no sexto ano, né? Vão ter contato com novas disciplinas. A língua estrangeira é uma dessa proporção, né, que você vai ter agora, de hoje em diante. E importante muito estudar os dados pessoais, né? Quando você chega em algum lugar, você precisa, faz parte da sua identidade essa questão do eu. Então, vamos a estudar, ¿no? Entonces, 4 cosas importantes de los datos personales. Tenemos nombre, apelidos, edad e direção. Ou seja, nome, apelido, pessoal, não é apelido do português, né? Essa é uma palavrazinha que ela cai até no campo do heterogenérico, do heterossemântico, perdão, do heterossemântico, que vocês vão estudar mais na frente, né? Mas apelido em espanhol é o sobrenome, né? Todos têm um nome e um sobrenome, ou 2 sobrenomes e até mais, né? Então, apelido é sobrenome em espanhol. Então, seu nome, como eu uso? Para perguntar, como te llamas? Isso na maneira informal, né? Depois nós vamos estudar isso mais na frente, a questão do formal e do informal, né? E funciona mais ou menos como na língua portuguesa. Então, você tem como te llamas para informal e como se llama para formal. Aí eu digo, né? Me llamo, quer dizer, eu me chamo, né? Esse é meu nome. Eu, por exemplo, me llamo Daniel, sou maestro de espanhol. E quais são teus apelidos? Apelido, como eu disse, sobrenome, né? Qual é teu sobrenome? Isso para o informal. Para o formal eu digo, quais são seus apelidos? Ah, professor, mas é quase a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Olha na frase a diferença que o tus é diferente do sus. Mais na frente vocês vão ver essa diferença, né? É mais para a questão da pessoa mesmo, do tu e do você, né? Então, tu é informal e su é formal. Então, quais são os seus apelidos? Né? Da maneira formal. Aí temos edad, né? Que é a idade, tá? Aí eu pergunto, quantos anos tiene? Na maneira informal. E quantos anos tiene? Maneira formal. Tá? Observe que a diferença aí está só no tiene, né? Como eu falei, o informal está mais relacionado a pronome pessoal, né? Ao tu. Então, quando eu digo tienes, esse verbo, ele está relacionado ao pronome pessoal tu. Tu tienes, né? Diferente do tiene, que é você. Então, quantos anos tiene? Quantos anos ter, né? Tiene. Essa é a forma formal de dizer. Eu digo, eu tenho 12 anos, 13 anos, já? Vale? Muito bem. Seguimos, adelante, né? Prosseguindo. Temos direção. Direção é muito importante, porque assim, direção ele tem 2 sentidos em espanhol. Eu posso utilizar 2 términos, né? 2 especificidades para isso. Ou seja, eu uso em 2 ocasiões, né? Eu tenho uma direção, que é essa que nós vamos entrar aqui, porque estamos trabalhando os dados pessoais, é o nosso endereço, tá? O nosso endereço, né, onde eu vivo, de onde eu estou ubicado, é o endereço onde eu vivo, tá? Então, eu utilizo, onde vives, né, na maneira informal. E aí, disso, eu vivo em la calle Ceará, exemplo, né? Eu moro na Avenida Ceará. Então, é o local da nossa residência. Ah, professor, e qual é a outra direção que eu uso no espanhol? Também você usa esse término, né? Esse término aqui, para quando você quer se deslocar a algum lugar. Aí você, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, professor, como é que eu faço para chegar ao centro? Aí a pessoa vai te explicar, né? Ali bem devagarzinho, como é que você faz para chegar ao centro. Então, os termos que eu uso para ensinar esse deslocamento também é chamado direção em espanhol. Mas aqui no caso, direção relacionada a dados pessoais, é referente a isso que eu estou dizendo, onde você mora,
né? Então você diga, eu vivo em Cali, né, como disse anteriormente, Cali, o barrio, né? Muito bem. Também referente a dados pessoais, né, eu tenho que utilizar outros também, porque sobre a gente tem muita informação, né? Então, eu tenho outros dados personais. Por exemplo, quando você, né, precisar produzir um currículo, você vai ter que colocar várias informações lá, tudo relacionado a dados pessoais, né? Porque quando, de repente, você for chamado para a vaga, você vai ter que preencher o máximo de informações possíveis. Então, eu tenho outros dados, como teléfono e mobile. Professor, tem diferença? Tem, porque geralmente no Brasil, né, a gente utiliza o termo telefone para tudo. Quando fala com esse telefone, tanto faz, se é fixo, se é celular, a pessoa dá aquele número. Mas no espanhol, quando eu falo teléfono, é exclusivamente para telefone fixo. Para celular, eu utilizo o termo mobile, né? Então, se eu tenho um teléfono e um mobile, que é o telefone fixo e o celular. Eu tenho também a fecha de nascimento, muito importante, ¿ya? Uma vez que se refere a quando nós venimos ao mundo, ¿ya? Então, tem uma data de nascimento. Idade, né? Eu tenho a idade, que se refere à idade. Esse aqui é interessante, né? Que é bem diferente. Dini. Lo que é Dini? Dini, né? Diferente do português, é o termo que eu utilizo para se referir, né, ao meu número de la tarjeta de Dini. Dini é uma tarjeta, ou seja, uma carteira de identidade, o RG, né? O nosso conhecido RG. Então, Dini é a tradução, né, para o espanhol de RG, tá? Que é o número de registro do seu país. E eu tenho os estudos, né, que é a escolaridade. Interessante isso aqui, porque uma curiosidade que eu trago desse término aqui, por exemplo, que a educação, né, relacionada ao estudo, ele se diferencia nessa questão da divisão, né? Por exemplo, sexto ano está o quê? É ensino fundamental, né? Fundamental, os anos finais do ensino fundamental. Já na Espanha e em outros países latinos aqui, é diferente. Lá eu tenho uma ensinança básica, que se refere ao nosso primeiro e quinto ano aqui no Brasil, né? E eu tenho o estudo secundário, que se refere ao ensino médio, né? Então é assim, ensinança básica, primária e ensinança secundária, tá? Se divide assim. E aí, né, quando você chega numa língua estrangeira, você tem que aprender, né, os saludos e despedidas, que é o que eu chamo que são os elementos básicos da comunicação. Para você se comunicar, né, você tem que ter, no mínimo ali, alguns elementos, e principalmente num idioma diferente. Então, eu costumo dizer que os saludos e despedidas são elementos básicos da comunicação espanhola, né, e latino também. Então, são esses termos, né, que eu utilizo para saudar e para me despedir, tá? Um exemplo aí, um diálogo. Buenos días, señor González. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Gracias. Ou seja, né, aí temos uma charla básica, né, uma conversa básica, com termos também aí bem básicos da comunicação, né? E o que é que eu destaco aqui desse termo? É a palavra buenos dias. Buenos dias em espanhol é um saludo, né? Assim como no Brasil. Quando você chega a um lugar, né, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, buenos dias é bom dia. Eu tenho também buenas tardes, que quer dizer boa tarde. Buenas noches, que é boa noite. E aí tá uns saludos formais, né? Que é aqueles mais formais. Buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Que gusto verlo. Como está usted? Como está usted? Como se encontra? Né? Quando você vê uma pessoa, assim, faz muito tempo que você não vê, você pergunta como é que a pessoa tá, né? Dá um bom dia. E eu também tenho uns saludos informais, né? Que olha só, um exemplo, né? Buenas, você não diz, bom dia, boa tarde. Fala buenas, né? Que é algo mais para uma pessoa íntima, né? Você vê um amigo que você conversa todo dia, olá, buenas, né? Olá, que tal? Né? Que tal? É para perguntar como você está, como é que você se sente, né? Eu estou bem, estou muito bem, estou regular, estou mal, estou fatal,
né? Ou seja, fatal quando você está muito ruim, né? Tá mal, tá doente, tá enfermo, algo do tipo. Essas são as possíveis respostas, né? Bien, estou estupendo. Estupendo é mais que bem, assim, né? Eu diria assim, porque você está assim, bem alegre, bem animado, né? Bem contente. Tá? E genial. Genial é quase que um sinônimo de estupendo, né? Porque é uma coisa assim, a pessoa está maravilhosamente bem. Né? Aí eu tenho as despedidas, né? Você conversou com a pessoa, tudo bem, encontrou ali, e aí você vai se despedir. Aí eu tenho adiós, né? Nos vemos pronto. Né? Adeus quer dizer adeus. Só que quase no português, quase que ninguém utiliza essa palavra geralmente adeus, está mais relacionado quando a pessoa vai embora e não vai ver mais a outra, né? É uma coisa assim meio que de despedida mesmo no Brasil, né? Você diz adeus a uma pessoa, geralmente ou quando morre ou quando ela mudou de cidade. Já no espanhol não, o adeus ele é um termo bem rotineiro, bem diário, né? No dia a dia, você para se despedir, é um dos mais utilizados, o adeus, o hasta pronto, o hasta luego, né? São termos bem utilizados. Ó, aí você diz, ha sido um prazer, né? Foi um prazer. Que vaya bien, ou seja, passe bem, né? E aí tem umas despedidas informais, né? Aqueles que eu uso mais para os íntimos. Tchau, né? Que seria o nosso tchau, né? Em português. Cuida-te, né? Que é se cuida. Hasta luego, hasta mañana, que é até amanhã. Ou hasta luego, até logo. Hasta pronto, né? O hasta pronto não tem uma tradução diretamente, né, brasileira aqui no português, porque ele é um termo específico do espanhol, né? Eles utilizam esse termo para se despedir. Então, é como se eu dissesse até pronto, não faz sentido no português dizer até pronto, né? Então, ele é um termo específico, né? Vocês vão notar, durante esse longo percurso na língua espanhola aí que vocês terão, que há termos especificamente mesmo que só tem na língua espanhola. Não tem tradução nele para o português porque faz parte, né, dentro daquela língua ali. E aí eu tenho que tenhas um bom dia, né? Que você tenha um bom dia. Aí temos uma atividade prática, né? Olha aí. Hola, me llamo María y mi apellido es Sánchez Silva. Tengo 12 años. Vivo con mi padre en la calle San Martín, barrio Vila Cruz. Ou seja, oi, me chamo Maria, meu sobrenome é Sánchez Silva, tenho 12 anos, vivo com meus pais, né, na rua São Martim, no bairro Vila Cruz. E aí vamos identificar quais são os dados pessoais aí, né? Ó, o Maria, né, que é o nome. E os apelidos, né, que são os sobrenomes. E a idade. O vivo, né, que é de morar, o nome da rua e o bairro. Tá? Aí temos essa segunda atividadezinha aqui prática, né, que é para identificar o que é saludo e o que é despedida. Então vamos lá. Hasta la vista, já vimos anteriormente, despedida. Hasta luego, despedida. Buenas noches, saludo, né, para saudar. Hola, saludo. Buenos dias, saludo. Como estás? Saludo. Que tal? Que tal? Saludo. Hasta mañana, despedida. Buenas tardes, saludo. Adiós, despedida. É isso aí, galerinha. Nos despedimos aqui. Até a próxima aula. Acesse a plataforma Eduque e hasta luego!